Sermonário Minha Escolha, Semana de Evangelismo Feminino 2024. Sermão 2. Como ser salvo? Texto bíblico Mateus 26, versículos 36 a 46. História bíblica: Jesus se aproxima do Getsêmani, acompanhado por seus discípulos. Jesus ora sozinho no Getsêmani. Existem outras formas de salvação? Jesus decide fazer a vontade de seu Pai. Propósito: a salvação é somente pela fé através do sacrifício expiatório de Cristo. Princípio doutrinário: o sacrifício expiatório de Cristo. Leitura adicional: o desejado de todas as nações, capítulo 74, Getsêmani. Motivação: há alguns anos, em um pequeno povoado no litoral, houve um incêndio em uma casa. Uma mãe e seu filho ficaram presos no segundo piso, e as chamas tomaram o edifício rapidamente. Vizinhos desesperados para salvá-los tentaram, sem sucesso, encontrar uma forma de chegar até eles. Em meio ao caos e ao pânico, um jovem bombeiro chamado Carlos, que estava de plantão nesse dia, chegou ao local. Sem pensar duas vezes, colocou seu equipamento de proteção e entrou no perigoso edifício em chamas. À medida que subia pelas escadas, a fumaça e o calor se tornavam mais intensos. Mas Carlos estava decidido a resgatar a mãe e o filho. Por fim, Carlos encontrou a mãe e o filho presos em um quarto. No entanto, as chamas se espalharam rapidamente e bloquearam a única saída. Sem tempo suficiente, Carlos tomou uma decisão ousada. Ele sabia que não havia tempo suficiente para esperar que os reforços ou equipes especializadas chegassem. Então, ele decidiu enfrentar o perigo e usar seu próprio corpo como escudo para proteger a mãe e o menino. Carlos colocou a mãe e o menino atrás dele e os cobriu com seu corpo enquanto as chamas os rodeavam. Seu ato de sacrifício permitiu que os três fossem resgatados a tempo por outros bombeiros, que finalmente conseguiram abrir uma rota de fuga. Carlos sofreu graves queimaduras, mas sua determinação e coragem salvaram a vida de duas pessoas naquele dia. Essa história real de sacrifício e coragem nos mostra um pequeno reflexo do sacrifício de Jesus pela humanidade. Assim como Carlos, Jesus se colocou entre nós e o perigo do pecado e da morte. Ele tomou nossos pecados sobre si e suportou o castigo que merecíamos para que pudéssemos ser resgatados e ter a vida eterna. Introdução. Queridos irmãos e amigos, hoje nos reunimos para refletir sobre um dos momentos mais significativos da vida de nosso Salvador e decisivo para o destino de todo o universo: sua decisão no Getsêmani. Em Mateus 26, versículos 36 a 46, encontramos Jesus em um estado de profunda angústia enquanto se prepara para enfrentar a cruz. Quais foram os momentos mais angustiantes que você teve que viver? Talvez a morte de um ente querido, problemas com um filho ou uma doença súbita. Convido você a abrir a Bíblia em Mateus 26, versículos 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos,
eis que o traidor se aproxima. Jesus em angústia e oração. Mateus 26, versículos 36 a 46. No jardim do Getsêmani encontramos uma das cenas mais comoventes da obra de nosso Salvador em favor da humanidade. Nesse jardim, os pecados dos homens pesavam duramente sobre Cristo e esmagava-lhe a alma o sentimento da ira divina. O Desejado de Todas as Nações, página 485. Jesus, em sua humanidade, experimentou uma angústia tão profunda que suou gotas de sangue. Apesar disso, ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. O que aconteceu no Getsêmani? Encontramos Jesus no jardim do Getsêmani, enfrentando uma imensa angústia enquanto se prepara para enfrentar a cruz. A descrição do seu estado emocional é impressionante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Mateus 26, versículos 36 e 37. Ellen White diz: a carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Desde a ceia pascal com os discípulos, não tomara ele nenhum alimento, nem bebera. Angustiara-se no jardim do Getsêmani, em conflito com as forças satânicas. O Desejado de Todas as Nações, página 524. Naquele momento, Jesus estava carregando o fardo dos pecados da humanidade, sentindo o peso de cada pecado passado, presente e futuro. A imensidão desse fardo provou ser avassaladora para a sua humanidade, e sua angústia foi tão grande que suou gotas de sangue. Apesar de sua angústia, Jesus se volta para Deus em oração. Mateus nos diz: e, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Jesus, em total submissão e entrega à vontade do Pai, reconhece que o sofrimento que se aproxima é avassalador e busca a possibilidade de ser separado dele. No entanto, sua oração revela finalmente sua posição de se submeter à vontade divina, acima de sua própria vontade. Ellen White diz: todo o céu, bem como os não caídos mundos, foram testemunhas do conflito, com que profundo interesse seguiram as cenas finais da luta. Viram o Salvador penetrar no horto do Getsêmani, a alma vergando sob o horror de uma grande treva. Ouviram-lhe o doloroso grito: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, versículo 39. À medida que dele era retirada a presença do Pai, viram-no aflito por uma dor mais atroz que a da grande e última luta com a morte. Suor de sangue irrompeu-lhe dos poros, gotejando no chão. Por 3 vezes foi-lhe arrancada dos lábios a súplica de livramento. O Desejado de Todas as Nações, página 538. Naquele momento crucial, Jesus entende completamente a importância de seu sacrifício e a necessidade de cumprir o plano de salvação. Embora sua humanidade ansiasse evitar o sofrimento, seu amor e compaixão pela humanidade o levaram a aceitar o cálice amargo e a se submeter à vontade do Pai. A angústia de Jesus no jardim do Getsêmani mostra sua humanidade e seu profundo amor por nós. Sua disposição para enfrentar o sofrimento e a morte demonstra sua total entrega e compromisso com nossa salvação. Isso nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, devemos buscar a vontade de Deus e nos submeter a ela e confiar em seu plano e amor incondicional. A súplica de Jesus a seus discípulos. Mateus 26, versículos 40 e 41. Enquanto Jesus enfrentava a agonia, seus discípulos não puderam vigiar com ele nem por 1 hora. E disse a Pedro: então, nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Mateus 26, versículo 40. A fraqueza de seus discípulos despertou a simpatia em Jesus. Ele temia que eles não fossem capazes de suportar a provação que passariam na hora de sua entrega e morte. Ele não os repreendeu, mas disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mesmo em sua grande agonia, buscava desculpar-lhes a fraqueza. O espírito, na verdade, está pronto, disse, mas a carne é fraca. O Desejado de Todas as Nações, página 487. Essas passagens nos ensinam o seguinte: Jesus ensina seus seguidores sobre a importância da oração e da vigília para não cairmos em tentação. Nessa passagem, Jesus se dirige a seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que o acompanharam ao jardim do Getsêmani, e, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles não puderam vigiar com ele nem uma hora. Estavam à beira da provação e não puderam orar um momento fervorosamente para que não entrassem em tentação. Embora Jesus estivesse passando por um momento de angústia e precisasse de apoio e da companhia de seus discípulos, ele os encontrou dormindo. Isso mostra a falta de vigilância e descuido espiritual dos discípulos naquele momento crucial. Jesus os exorta a vigiar e orar para evitar cair em tentação. Ele entende a fraqueza humana e a luta entre o espírito e a carne. Seus discípulos não compreendiam totalmente a importância de vigiar e orar com fervor, a fim de resistir às tentações do inimigo. Naqueles momentos cruciais e decisivos do destino da humanidade, a companhia e a oração dos discípulos teriam sido de grande conforto. Jesus, em seu amor e preocupação por seus discípulos, adverte-os sobre a importância de orar e de vigiar, reconhecendo que somente por meio da comunhão constante com Deus eles podem resistir às tentações e permanecer firmes em sua fé. Não nos esqueçamos de que Jesus tinha que enfrentar essa provação com sua natureza humana e de que o coração humano anseia simpatia no sofrimento. Esse anseio experimentou Cristo até o mais profundo de seu ser. Foi ter com os discípulos com o aflitivo desejo de ouvir algumas palavras confortantes. O Desejado de Todas as Nações, página 486. Essa súplica de Jesus aos seus discípulos nos ensina uma valiosa lição. Nos momentos de provação e dificuldades, é primordial permanecer alerta e em constante comunhão com Deus. A oração nos fortalece e nos ajuda a resistir às tentações do inimigo. Além disso, a vigilância é fundamental para evitarmos cair em armadilhas espirituais e nos mantermos firmes em nossa fé. Em nossa vida diária, também podemos ser como os discípulos, negligenciando nossa vida de oração e permitindo que a carne prevaleça sobre o espírito. Mas Jesus nos encoraja a permanecer alertas e orar fervorosamente para evitar cair em tentação e permanecer firmes em nosso relacionamento com Deus. A vitória de Jesus sobre a tentação. Mateus 26, versículo 41. Ellen White destaca 3 momentos cruciais para a vitória de Cristo sobre Satanás: no deserto da tentação, no jardim de Getsêmani e sobre a cruz. Nosso Salvador lutou com o príncipe das trevas. Suas feridas se transformaram em troféus de sua vitória em favor da raça humana. Profetas e Reis, página 410. A decisão de Jesus no Getsêmani foi uma vitória sobre a tentação. Demonstrou seu poder e força espiritual. Na passagem de Mateus 26, versículo 41, Jesus diz aos discípulos no jardim do Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras de Jesus revelam sua compreensão da luta entre o espírito e a carne, e o chamado para vigiar e orar a fim de evitar cair em tentação. A tentação é uma realidade que todos enfrentamos em nossa vida cristã. No entanto, Jesus é o perfeito exemplo de como resistir e vencer a tentação. Ao longo de sua vida, Jesus foi tentado em todas as áreas, mas ele nunca cedeu para o pecado. Ele entende nossa debilidade e nos mostra o caminho para vencer.
A vitória de Jesus sobre a tentação nos ensina várias lições importantes. Em primeiro lugar, mostra a importância de vigiar e orar. Jesus nos exorta a vigiar e orar para evitar cair em tentação. A oração nos conecta com o poder divino e nos fortalece para resistir às tentações que enfrentamos. A vigilância nos ajuda a estar alertas e conscientes das armadilhas do inimigo. Em segundo lugar, a vitória de Jesus nos mostra que é possível resistir à tentação. Mesmo que a carne seja fraca, o espírito está disposto. Jesus nos dá o exemplo de como podemos confiar no poder de Deus e resistir às tentações que enfrentamos. Sua vitória sobre a tentação nos dá esperança e mostra que podemos superar qualquer luta que enfrentarmos. Por último, a vitória de Jesus mostra seu amor e compaixão por nós. Ele enfrentou a tentação e a venceu para que pudesse nos redimir e nos mostrar o caminho para uma vida abundante nele. Sua vitória é um ato de amor incondicional pela humanidade e uma prova de seu poder de transformar nossas vidas. Que a vitória de Jesus sobre a tentação no jardim do Getsêmani seja um constante lembrete para nós. Que ela nos inspire a ser vigilantes, a orar constantemente e a confiar no poder de Deus para resistir às tentações que enfrentamos. Que possamos nos encorajar mutuamente na luta contra o pecado e nos apoiar na graça e no amor de Jesus para obter a vitória. Chamado. Hoje eu convido você a refletir sobre o significado deste sacrifício. Aceitar o sacrifício de Jesus no jardim do Getsêmani envolve reconhecer nossa necessidade de salvação e abrir nossos corações ao seu amor e graça. Significa nos arrepender de nossos pecados e confiar no perdão que Jesus oferece. Significa nos render ao seu senhorio e seguir seus ensinamentos e exemplo em nossa vida diária. É também reconhecer que, em nossos momentos de grande angústia, há alguém que está disposto a nos acompanhar e abraçar. Jesus, que não é apenas nosso Salvador, é também nosso amigo. No Getsêmani, o destino do universo foi decidido. Jesus decidiu salvar você, porque Ele lhe ama. Hoje você também tem a oportunidade de decidir. Sua própria salvação está em jogo. Se você quiser aceitar esse presente maravilhoso, a salvação oferecida por Jesus, eu lhe convido a orar em silêncio e entregar sua vida a Cristo. E depois terminarei com uma oração. Que Deus lhe abençoe ricamente. Convido você agora a orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado porque no jardim do Getsêmani, Jesus venceu o inimigo. Muito obrigado porque na cruz do Calvário, Jesus o venceu também ali, venceu o inimigo ali na cruz do Calvário. E hoje podemos ser vitoriosos. Mas nos ajude, ó Pai, a sermos vigilantes constantemente e nos prepararmos para a breve volta de Jesus. Abençoe esta filha, este filho que está preparando-se para pregar esta mensagem. Derrame sobre ele o teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Eu convido você a se inscrever no canal O Bom da Bíblia e ativar o sininho das notificações.